Tá começando mais um sensacional De Frente com o Maldito, especial Horror Expert Live. E hoje o entrevistado será um grande crítico de cinema, muito respeitado na América Latina. Seja bem-vindo, Getro! Obrigado, Coveiro. Obrigado pelo crítico, obrigado pelo América Latina e obrigado pelo grande, por Ah, tudo. você é. Você é mesmo. Um E prazer estar aqui hoje... com vocês. Prazer igualmente. Muito horrível, obrigado. mas é um prazer. Muito obrigado. Presença ilustre do Victor Piroja nos comentários. Seja bem-vindo, Opa, Victor. boa noite, pessoal. Boa noite, Jetro. Boa noite, Vitor. Para quem não conhece o Getro está presente na web desde 2009. Ele é um grande crítico, tem uma visão muito apurada a filmes de terror e horror. É isso aí. A minha primeira pergunta para o senhor, Getro. Chega! Como você começou esse amor por filmes de terror? Cara, desde que eu me entendo por gente, eu devia ter aí uns, 8, 9 anos, eu consumia muito filme de terror. Porque eu vim da geração VHS. E naquela época, pai e mãe não controlava a censura de nada. Então a gente ia na locadora, o que a gente trouxesse estava liberado para assistir. E naquela época eu comecei a consumir tudo que era sendo lançado naquele período. Teve um boom, não só dos filmes que saíram no cinema e posteriormente saíram em VHS, mas tinha produções direto para o VHS. Então eu comecei a consumir tudo aquilo. Sexta-feira 13, Halloween, A Hora do Pesadelo. Tudo aquilo ali fez parte da minha infância e da minha adolescência. E acho que aquilo foi... Nunca mais eu parei, assim. Eu me lembro de ver... E é uma coisa que eu nunca tive medo, assim, o medo de parar de assistir o filme. Eu tinha esse sentimento, mas eu encarava isso, assim. Eu me lembro de ter visto O Exorcista 3 vezes. Assim, a primeira, me cagando de medo, devia ter uns 11, 12 anos. E aí, não, era como se fosse um desafio na minha vida, ver de novo e ver de novo, até aquilo ser assimilado e eu não sentir mais medo daquilo ali. Várias vezes eu fiz isso com alguns filmes, esse processo de ver e rever para tentar, sabe? Era um desafio que eu tinha de tentar assistir o filme e não sentir medo. Então isso foi aumentando com o tempo, né? Só aumentando, o consumo cada vez maior. Revistas, aí veio a época da internet, eu montei o site, como você falou, em 2009. Chegou 2014, quando os blogs deram a queda. Eu senti a necessidade de migrar para o YouTube e aqui estamos nós. Não esperava que chegasse onde chegou e que bom que chegou, né? Hoje eu tenho grandes amigos que estão aí, porque eu estava conversando outro dia com o Rodrigo Aragão e o terror é meio que uma bolha, né, cara? A gente está nessa bolinha lá, nós todos estamos nessa bolinha, então eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, de um ajudar o outro, porque no Brasil ainda existe um preconceito muito grande, as pessoas associam quem gosta de terror, não, esse aí tem pacto com o capiroto, esse aí é do mal. As pessoas fazem uma associação completamente equivocada. Eu até brinco assim, ó, vocês fiquem de olho no pessoal que gosta de comédia. Esse povo aí é que é cheio de trauma. Usa o humor como arma para se proteger. Isso é bom. Me diga, Getro, como funciona a rotina e a visão apurada de um crítico de cinema? Qual é a diferença de um amador para um profissional? Assim, primeiro que eu não me julgo profissional, sabe, Coveiro? Porque o profissional, assim, até que eu tenho treinamento para fazê-lo. Mas, assim, as minhas críticas não seguem o padrão da crítica do crítico, do autêntico crítico de cinema. Tanto que eu acho que é mais para um review, porque o crítico ele observa detalhes de câmera, iluminação, a atuação do elenco, e ele destrincha isso nas críticas. E a minha não. Eu faço isso eventualmente, mas eu não faço isso sempre. Eu misturo um pouco disso com as emoções que eu sinto. É um troço, é uma mescla, não chega a ser a crítica. Não sei nem se dá para chamar de crítica, para falar a verdade. Eu batizo lá os vídeos de crítica, mas às vezes eu deixo transpor muito a minha emoção e às vezes deixo transpor até demais, porque alguns vídeos, inclusive, eu xingo os diretores, xingo as pessoas envolvidas,
porque eu vejo absurdos, assim, a maneira como eles tratam a gente feito idiota, né? Então, são coisas que às vezes eu extrapolo e não é nada ensaiado. Quando eu vi já saiu, eu falei, foda-se, eu vou deixar assim mesmo. Eu não crio um personagem atrás das câmeras, como eu já vi alguns colegas que trabalham nessa área, assim. Mas é isso, eu não me julgo também um crítico, o crítico, por conta dessas misturas que eu faço, sabe? Entendo. Mas eu procuro estar de olho em tudo. Até porque eu preciso alimentar o blog também, então às vezes as informações para mim chegam primeiro, assim, tal filme tá bombando em tal lugar, eu já ligo o pisca-alerta, já fico de olho naquele outro. Vai atrás já, né? Se está sendo premiado em festival, se Sei. as pessoas que eu conheço que têm um gosto parecido também estão curtindo. Fico aí meio antenado, assim, sempre. Principalmente nessa área nossa, né? Legal. Nosso Victor Piroja, líder da Alquimia, promotor da Rolex, tem algo a lhe dizer agora. Manda a pergunta, Victor. Sempre, sempre. Jethro, a hora que você lida com resenhas e opiniões sobre os filmes, você recebe muita crítica por parte dos estúdios de cinema e cineastas? Tipo, eles ficam revoltados a hora que a resenha não bate com o que eles gostariam que fosse? Eu já tive, assim, com o estúdio, eu tive um atrito que a gente resolveu de boa. Primeiro porque eles acharam que a minha crítica estava à venda. E era uma ação que eles queriam fazer. O filme ia ser lançado, eles liberaram o link para mim com antecedência. Falou, é para você ver e depois a gente vai acertar um preço aqui para você soltar sua crítica no dia que o filme for lançado. Aí eu falei, tá, beleza, mas se eu não gostar do filme, eu vou falar que eu não gostei do filme. E aí a gente pensa uma outra coisa. Ou 5 filmes parecidos com esse. Ficou calado, não me disse nada. Quando eu vi o filme, Vitor, o filme era muito ruim. O filme era muito ruim. E aí eu falei, olha, eu acho que vocês vão gastar... Nem fui bem sincero, vocês vão gastar o dinheiro dessa ação, vão jogar no lixo. Porque eu não consegui filtrar nada de bom nesse filme. E aí era uma mulher, ela ficou revoltada. Ela falou assim, não, mas aí você fala os aspectos positivos. Eu falei, não encontrei. Eu juro a você que eu procurei, mas eu não encontrei. E aí não rolou. E um outro foi... Isso, inclusive, rolou mais de uma vez. Tinha uma empresa distribuidora de DVD que queria que eu... Tipo, aquelas frasezinhas que você vê pronto assim. Esse filme... Fiquei sem dormir 5 dias após ter assistido o filme X. O cara queria que eu fizesse para um lote, sei lá, de 20 filmes que eu nunca tinha assistido. E era uma boa grana. Assim. Eu falei, não é assim que funciona não, gente. Pelo amor de Deus, minha opinião não está à venda. Mas com o realizador foi de boa. Um escutou uns comentários que eu fiz. Eu jamais imaginei que esse cara ia ver esse vídeo, porque na época eu não tinha noção do alcance do canal. E ele me descobriu pelo Facebook, cara. E aí mandou uma mensagem, lá não era nem ele, era um assessor e tal, fulano de tal, quer falar com você. Eu achei que era outra coisa, completamente diferente, que o cara fosse falar assim, olha, quando vier a São Paulo, me procure. Que nada. O cara soltou os cachorros. Eu falei assim, olha, qualquer coisa, qualquer obra audiovisual, assim, não era um cara que estava começando, não, um cara de longa data. Não, qualquer obra audiovisual que você coloca no ar hoje em dia, você está sujeito à crítica. Isso é um jogo, faz parte. A distribuidora vai procurar pessoas, influencers, se não fosse o meu caso, né? Porque eu mesmo fui no cinema e assisti, fui na cabine e assisti. Mas tinha outros contratados nessa ocasião para falar especificamente do filme dele. Mas não me agradou e eu falei assim, olha, poderia ser assim, assado. Ainda dei sugestões, sabe, Vitor? Embora conselho, se fosse bom, ninguém dava de graça. E aí, mas ele ficou puto mais com essa parte de dizer que podia ser assim, assado, porque ele tentou me explicar. Falou assim, não, mas o orçamento era limitado. Como se ele fosse mudar a minha opinião, justificando os problemas que ele teve atrás das câmeras. Beleza, eu entendi essa parte. A gente ficou amigo depois. Mas não ia mudar minha opinião porque ele teve problemas de produção, né? Mas hoje em dia é de boa, assim. Fiz grandes amigos, inclusive realizadores, e eles já sabem. Tanto que o Rodrigo, como é que o Rodrigo topou participar de um quadro que é os piores filmes de todos os tempos, né? Já sabe. É incrível, é incrível. É verdade. Diga, Coveiro. Não, é incrível isso, né, cara? Ele ter participado, né? É foda. O senso de humor, as pessoas têm que ter senso de humor, entendeu? O que é o trabalho, né? De falar do filme, isso faz parte do jogo.
De qualquer sorte, a minha voz e a voz de quem não está achando interessante não é a voz de Deus. É apenas a minha opinião. É a opinião do colega que também não gostou, entendeu? Então, não dá, né? O Danilo Gentili, quando ele lançou aquele filme, que saiu um monte de crítica negativa, eu não sei se vocês viram, ele fez uma live lá e todos os críticos que desceram a ripa no filme dele, ele saiu falando mal dos críticos também. Não, fala mal do meu filme e eu tenho o direito também de falar mal dele. Mas assim, não foi Danilo, foi outra pessoa. Essa situação foi com outra pessoa. Jethro, diga. Você prefere terror antigo ou terror atual nos filmes? Eu gosto de algumas coisas que foram feitas no passado, mas eu não sou esse saudosista que ficou preso lá, não. Tanto que eu tenho uma lista hoje de um top 10 bem atualizada, assim, do que eu gosto, tá mesclado. Coisas que eu vi várias vezes. Geralmente são filmes, não só os icônicos, os clássicos, mas filmes que eu assisti mais de uma vez e eu não percebi que ele envelheceu. Eu não senti ele datado. A emoção que eu senti, sei lá, 30, 20 anos, 30 é muito. 30, 20 anos atrás, senti de novo, e gostando mais do filme. Eu não tenho esse problema não, viu, Covir? Sei. Manda pergunta, Victor. Eu acho muito legal, Jethro, assim, o trabalho do influencer, porque você facilita a vida da pessoa antes de assistir. Porque o cara vê tua resenha e fala assim, se o Jethro gostou, é bom. E você não, conseguiu, né, conquistar... Não, mas você conquistou isso com muita credibilidade. E muita gente acha que essas resenhas estão à venda. Então, é importante esclarecer isso. A tua reputação vale mais do que qualquer patrocinador. Com certeza, Bi. E assim, alguns vídeos, alguns filmes que eu fui assistir e eu percebi que eu não estava numa vibe boa naquele dia para ver o filme, eu até não digo isso, eu não estava num bom dia, mas eu digo, olha, gente, essa é a minha opinião. De repente, você vai fazer uma outra leitura, você vai ter uma outra interpretação. Quando eu percebo que o filme poderia ter gerado uma emoção diferente na outra pessoa, eu digo, quando o filme é ruim mesmo, e não é ruim de ser um caso de piores filmes do mundo, que aí é um filme trash que você consegue se divertir com a ruindade, porque o filme é de má qualidade, eu falo, não vale a pena, não sei que você releve isso, aquilo e tal, não seja uma pessoa exigente, mas eu nunca descarto a possibilidade de ver. Veja, mesmo que seja, acho que quanto mais filme vê, melhor, né? A pessoa vai absorvendo aquilo ali, vai criando um senso crítico próprio, que aí não depende mais de fulano ou de Beltrano. Mas eu percebo isso que você falou aí, sem falsa modéstia. Muita gente vai lá e escreve, olha, eu acho que é um guia ótimo para mim, porque eu tenho um gosto parecido com o seu, então eu já procuro filmes que você indica e tal. Tem isso mesmo, assim. E não está à venda em hipótese alguma, sabe, Vitor? E isso é fundamental. Claro. Isso é muito legal. Pergunta sobre diretores agora. Na sua opinião, Ari Aster, Jordan Peele ou James Wan? Eu fico com o Ari Aster, cara. Desses novos que estão aí, me esqueci o nome do cara da bruxa, eu sempre... o Eggers, Robert Eggers, também eu gosto dele. Agora, o Jordan Peele, quando eu vi Us pela primeira vez, até voltando essa coisa que eu falei para o Vitor aqui agora, eu estava muito empolgado. E aí eu gostei muito. E aí depois, passou uns meses, eu fui assistir com minha esposa, ela não tinha visto, eu tinha visto numa cabine. E aí eu comecei a observar, falei, mas esse filme não é essa genialidade toda que eu enxerguei da primeira vez. Então, assim, ele fez um filme muito bom, que é o Corra, e fez o Nós, que eu encontrei algumas coisas que me incomodaram posteriormente. Então eu já não tô, eu tô esperando um terceiro filme para ver se sai do desempate aí, sabe? Do 1 a 1. Que te incomodou? Mas o Ari Aster não. Eu percebo que ele tem um estilo, e esse estilo, apesar dele ter meio que se repetido dentro de sua forma, obviamente, indo para um novo rumo, quando ele saiu lá do Hereditário para o Midsommar, mas percebo um estilo diferenciado, tá? Uma coisa do Peele que me incomoda é esse humor que ele, às vezes, o cara é comediante, né? Então, eu não sei se é uma exigência do estúdio ou se ele não consegue se controlar, e aí ele coloca umas pitadinhas de humor para dar tempo da pessoa respirar. Eu gosto do filme que vai levando o horror, a intensidade, e você fica, sabe,
Dizem que tem até uma pesquisa que diz que se você assistir muitos filmes de terror, você vai emagrecendo. Eu quero emagrecer assistindo filme de terror. Eu não quero alívio cômico na minha frente, não. É verdade. Eu sou a prova viva. Literalmente. Viva não, você é a prova. Muito bom, muito bom. O Hereditário mantém a atenção o filme inteiro, né? Incrível, né? Incrível. Não, esses filmes que o filme acaba, você fala assim, porra, eu tenho que ver de novo, ó, só tem que bater palma mesmo. Sei. Manda a pergunta, Victor. Jetro, o que você recomenda para alguém que quer entrar nisso para ser um influencer hoje? Cara, primeiro, acho que ver muito filme, né? E sair desse negócio americanizado, assim, ver os nossos filmes de antes e de agora, tem muita coisa boa saindo, e ver as vertentes europeias também, não só as antigas, como as novas. Os filmes franceses, os filmes alemães. Diga, Coveiro. Não, sim. Não, enfim. Procurar não só ficar balizado naquelas coisas mainstream que os americanos soltam, Invocação do Mal, essas coisinhas aí, terror de shopping center. Eu acho que tem que realmente ir buscando outros referenciais, até para, né, ter uma crítica mais apurada da coisa. Muito bom. Legal. Bacana. Na sua opinião, Jetro, me dê sua lista de os melhores filmes de terror. Top 10. Eu montei um top 10 aqui para a gente conversar sobre, mas é um top 10 assim, sabe? Vocês vão ver aqui. Se eu colocar assim, um é 10, o outro é 9,8, 9,7, né? Se fosse montar uma escala, ia de 10 a 9, porque são filmes que eu vi várias vezes, e vocês vão ver aqui que é uma lista, tem coisa muito velha e tem coisa recente agora, 2010 e tal. Vamos lá? O filme da Xuxa está no meio? Não te ouvi, repete, por favor. O filme da Xuxa está no meio? Não, esse da Xuxa eu tirei em respeito a vocês e aos nossos espectadores. Pode mandar. Muito bom. Deixa eu olhar aqui do lado aqui minha listinha. Tá. Em 10º lugar, eu coloquei a Serbian Film, que é um filme que o filme serve. Muita gente vira o rosto, condena. E foi um filme que, quando eu assisti, eu passei mal, me senti muito mal a primeira vez que eu vi. E eu falei, não, eu tenho que ver esse filme de novo. Tenho que ver aquele negócio do desafio que eu tinha desde a infância. Eu falei, não, eu tenho que ver esse filme de novo. E aí eu vi de novo, e incomodou de novo. E aí eu procurei saber um pouco da história da Sérvia, desse diretor que eu não tinha a menor ideia de quem era. E aí minha visão começou a mudar, porque eu entendi as intenções do cara com aquilo ali. No ano passado, 2018, teve uma exposição em Nova York, o cara foi chamado, pegaram lá um monte de item do filme, maquiagem, roupa, e fizeram uma exposição lá, em uma entrevista dele, e assim, o cara sofrido na guerra. E aquilo tudo, na verdade, é uma grande metáfora do que ele viveu na infância, amigos que viveram, os próprios atores que estão lá no filme também viveram. Então, assim, é um pouco do que a Sérvia... Eu sempre falo que se você pegar um palito de fósforo e jogar ali dentro da Sérvia, ele explode, né? Porque eles passaram a vida inteira brigando com todo mundo ali do lado, né? É pesado. Eles elegeram, bateram palma, agora nós vamos sair da miséria. Elegeram Milosevic, que era um açougueiro. O cara fez uma guerra, uma limpeza étnica no país e foi pior do que eles imaginavam. E eleito pelo povo. Então, a história de vida da Sérvia é muito desgraçada. Eu acho que o filme passa bem isso, sabe? E eu já vi, eu tenho o Blu-ray, eu vejo de novo e me incomoda, mas assim, se incomoda, é um bom filme de horror, não é? Eu sei que tem gente que... Eu não tenho filho ainda, então não sei se esse sentimento vai mudar quando eu tiver filho, mas eu gosto desse filme. É incrível. Muita gente acha um absurdo, mas eu gosto. Uhum. Ele choca mesmo. Ele é chocante. E ele foi feito para chocar, né? Ele Realmente. cumpre com o objetivo dele, de certa forma. Certo. E é isso que deixa o filme único também, né? Você Sim. não consegue ficar passivo. Não dá, né? Uma situação daquela que ninguém imaginava que o diretor fosse capaz de trazer aquilo para o universo de um filme de terror, né? Não tão explicitamente como ele faz, né? Ele é um diretor corajoso, né?
Lá na Sérvia, só uma curiosidade, lá na Sérvia, todos os filmes, absolutamente todos os filmes são bancados pelo Estado, porque os cineastas não têm grana para fazer. E esse foi o primeiro filme independente. E os filmes todos passam pela fiscalização do Estado, e esse, como era independente, não passou. Então você não encontra outros filmes. Agora deve ter, né? Agora deve ter bastante. Bastante não, deve ter alguns. Você não encontra outros filmes criticando o sistema ou contando a história desgraçada deles e tal. Isso, então, mais um motivo para bater palmas para esse cara. Ele não conseguiu fazer o outro filme desde aquela época. Ele está batalhando desde 2015. O Serbian Film é de 2010. Ele está desde 2015 batalhando para fazer o segundo longa-metragem dele e não consegue grana. Nem das próprias pessoas que financiaram o primeiro filme por conta do estigma de maldito que a obra ganhou, né? Sim. Caramba. Legal. Mande o número 9, Getro. Número 9, vamos para um filme muito antigo, o Nosferatu, de 1922. É bom. Cara, isso lindo. Eu era um adolescente de 19 anos, nunca tinha ouvido falar desse filme. E eu fui numa mostra de cinema lá em Salvador, no instituto, que era um Instituto Brasil-Alemanha, chamado ICBA. Era uma mostra de filmes alemães. Cara, eu saí apaixonado por esse filme. Apaixonado. E é outro que também, volta e meia, ele tem sérios problemas lá, problemas legais, né? Porque eles copiaram a obra de Bram Stoker sem autorização. Exato. Mas é muito genial. E você pensar que foi realizado há quase 100 anos, né? Que é de 22, deixa o filme ainda mais encantador nesse sentido. Legal, eu gosto bastante desse filme. Filme mudo. Filme genial. Tem um filme com William Dafoe, que é... Você já viu esse filme? Eu não lembro. Alguma coisa do vampiro. A Sombra do Vampiro, lembrei agora. Que é uma recriação... É como se fosse os bastidores do filme do Murnau lá, do Nosferatu. E aí o Dafoe faz o Max Schreck, que é o nome do ator. Só que o cara, nesse filme com o William Dafoe, ele é um vampiro de verdade. É como se o diretor tivesse contratado um vampiro para fazer um papel de vampiro e só o diretor sabia, e no final das contas as vítimas morrem de... É muito interessante. Ele pegou a ideia lá do Murnau, do Nosferatu, e fez uma mega história por trás que casa bastante com a história do filme. É bem interessante. Você não já viu? Dê uma oportunidade desse filme, que é bem legal. Legal. Mande o seu número 8, Getro. 8, A Morte do Demônio, Evil Dead. Ótimo, ótima escolha. Que eu vi também na infância, Getro. Não, eu já era pré-adolescente. Em 86 eu tinha 10 anos de idade. Eu vi o segundo, na verdade. Acho que o pessoal da minha geração viu o segundo, na verdade. Viu o segundo primeiro, porque foi quando ele chegou ao Brasil em VHS. Aí depois que esse filme fez muito sucesso, é que o primeiro chegou. Mas quando o primeiro chegou, eu achei mais legal que o segundo. Porque o segundo é ele basicamente atuando com a mão dele, né? É uma refilmagem do primeiro, onde ele está sozinho, praticamente. O Bruce Campbell. Mas o primeiro, para mim, cara, e saber que ele fez com aquela merreca de dinheiro, me deixou ainda mais encantado pelo filme. Eu também já furei aqui o DVD de tanto assistir esse filme. É um dos meus favoritos. Cara, e ele é um gênio, né? Gênio. Ele criou a Steadicam, né? Que é aquela câmera que acompanha, patenteou na época, inclusive, fez muitas inovações ali. Por isso que eu digo, falta de grana estimula a criatividade, Vitor. Exato. Sim, é verdade. Eu vi uma apresentação do Bruce Campbell no Monsterpalooza em Los Angeles, né? Cara, aquela que vocês foram antes da Euro Expo? Foi. E foi muito legal porque, assim, o público fazia perguntas, né? Aí um cara pergunta para ele: o que você daria de conselho para um ator novo, você que é um ator tão bem-sucedido? Ele fala: eu sou um ator bem-sucedido, se eu fosse um ator bem-sucedido, eu não estava aqui dando palestra para vocês. Sensacional. Ele vira e fala assim: pergunta para Linda Blair, que ela sabe o que é sucesso. De fato. Gênio. Verdade. Legal. Ele parece ser um sujeito bem acessível, assim. Apesar dessas respostinhas aí, eu acho que ele não é um cara tão fechadão, não. Não, mas assim, cara, na feira tinha uns 80 atores. Ele era um dos mais difíceis de chegar para conversar, assim. Difíceis no sentido de assessoria impedir ou porque a procura era muita?
muita procura, mas assim, a assessoria travava totalmente. Todos eles tinham mesas em espaços abertos. O dele era uma sala fechada, exclusiva. Até a Linda Blair estava mais fácil, o Kane Hodder estava tranquilo, mas dele não. Você já imaginou a Horror Expo do ano que vem com o Bruce Campbell, cara? Nossa. Então, imagina isso. Sensacional, sensacional. É parar o evento. Uhum. Verdade. Uma hora rola. Com certeza. Vai rolar em breve. O dólar tem que baixar um pouquinho. Isso aí tá complicando bastante, cara. Mas eu não... Já fazendo intervalo, depois vocês cortam aí. Eu acho que esse governo não vai resolver isso, tá? Vai ficar não, também acho que não. Também acho que não. Tem chão ainda. Isso. E não vão mexer agora, pandemia, eleição, vai depender muito do resultado de urna aí, se eles não fizerem uma bancada para apoiar o presidente. Eu não consigo ver esse governo resolvendo essas coisas aí, não, cara. Acho que vai uma bola de neve, na verdade, vindo por aí. Sim. Ele vai acabar com vocês. Diga, vamos lá. Número 7. Número 7, O Iluminado, The Shine. Ótimo. Outro também que eu vi na época do VHS. E fiquei... Engraçado que eu peguei esse filme pela primeira vez, e não sei se sua idade, Coveiro, você deve ter mais de 100 anos, então você deve lembrar. Que na época do VHS, a gente alugava muito filme pirata, porque não vinha, antes no Brasil não tinha, só foi acontecer isso, sei lá, acho que 5, 6 anos depois, que o mercado meio que já estava consolidado, começou a aparecer as fitas seladas, e aí começou as taxações e tal. Mas esse filme eu peguei e ele não tinha o final, cara. Ele não tinha aquela parte do labirinto no final. É possível que o cara acabe o filme ali, não tem condição. E as locadoras da região onde eu pegava, todos tinham a mesma cópia. Eu acho que um comprou e os outros saíram copiando, replicando. Né? E eu falei, não, isso está errado. Isso está errado. E eu não sabia nem quem era Kubrick naquela época e tal. E a gente não tinha esse acesso à informação como é hoje, né? De você chegar na internet e acha tudo fácil e mastigado. E até que minha irmã, que tinha visto no cinema, sei lá, década de 1980, né? Que é o filme, ela tinha visto no cinema em 81, que no Brasil também demorava para chegar no cinema. Falou assim, não, o filme não acaba assim, não. Você corre atrás aí de outra locadora. E assim, até aquela parte ali, eu já tinha achado o filme genial. E quando eu vi o final, de fato, no Labirinto, eu achei melhor ainda. Inclusive, eu só fui ler esse livro muitos anos depois. E aí tem aquela briga, né, do Stephen King com o Kubrick por conta porque ele pegou o livro, rasgou e escreveu outra coisa, né? Stephen King nunca aceitou, né? Nunca aceitou. E eu entendo completamente as razões dele, porque é outro filme realmente, né? Ele alterou bastante coisa. E palmas também para o Mike Flanagan, que conseguiu fazer Doutor Sono, né? Emendar o livro com o filme. Trabalho da zorra que aquele cara teve ali para conseguir muito bom essa coisa, gostando. E esse passou no crivo do Stephen King. Exato. Ele elogiou, ele falou que agora, finalmente. O Stephen King está em outra vibe agora, viu, Vitor? Ele não tá... Ele está gostando de tudo. Eu reparei aí, eu não sei se ele está comprando uma casa nova e está precisando de grana, mas nada que passou aí dele ele achou ruim, assim. Ele elogiou um monte de coisa. O Cemitério Maldito, que para mim é um horror, essa versão nova, ele achou lindo e maravilhoso, participou lá dos features para promover o filme. Mas falando nisso, diga. Os remakes é uma coisa tão arriscada, cara. O próprio Chuck, que vem como série de TV agora, né? O verdadeiro. E eles perderam direito. Não sei como é que funciona essa parte, mas no cinema vai seguir essa versão nova aí, né? Não, então. Essa história a gente soube pelo Don Mancini mesmo, que é o pai do Chuck, né? Sim. Basicamente assim, ele cria o Chuck, faz o Chuck 1. O estúdio que fez o Chuck 1 foi comprado por esse estúdio que lançou essa nova versão. E aí convidaram ele para participar, só que queriam que os diretores fossem uns diretores dessa nova geração do cinema. E ele falou assim, olha... a galera das antigas. Exato. E ele falou assim, olha, o roteiro é esse, vai ter que ser assim. Eles falaram, não, a gente quer mudar, a gente quer um Chuck high-tech, com inteligência artificial, tá? Ele falou, isso não é Chuck. E os caras falaram, então a gente vai fazer da nossa forma e pronto. Foda-se, a gente vai porque fazer... tinha os direitos.
E aí convidaram ele para assinar como produtor executivo, mas ele não topou. Ele falou, ou eu faço tudo ou não faço nada. E essa série é com ele mesmo, seguindo o boneco antigo, o formato antigo e tudo. Vai ser bem legal. Ah, que bom. Que Vou bom. contar uma curiosidade sobre esse filme. Eu tenho um sobrinho, que é um sobrinho que faz as vinhetas do meu canal. Ele mora no Canadá e faz freelancer para vários estúdios de lá. Trabalha com basicamente criação de motion graphics. Na verdade, a função dele é colocar as coisas no chão. Porque no estúdio você tem vários profissionais, e aí o cara cria os efeitos, e aí você tem que colocar no chão, porque é criado num espaço vazio. E aí, esse negócio do Chuck, esse Chuck caiu na mão dos estúdios que ele estava trabalhando. E a única coisa que o estúdio ia fazer era os olhos do boneco. Porque o resto, tanto que é animatronic, ele só tem aquela última cena que o Chuck pula, na verdade, que é 100% digital. E aí ele falou, meu tio, esse filme, não sei se vai dar certo não, viu? Porque pode chamar qualquer coisa ali, não precisa ser o Chuck, que é um outro boneco, é uma outra história. Tem um momento lá que o boneco controla tudo quanto é coisa eletrônica. Lembra um filme que você gostava na sua adolescência, chamado Amores Eletrônicos. Eu falei, nossa, meu sobrinho de 30 anos conhece esse filme. Fiquei mais impressionado com isso do que a opinião dele sobre o boneco. Mas, enfim, não rolou. Acho que eles não tinham grana na época lá, e foi parar num outro estúdio que fez mais barato, e os olhos do boneco não são digitais, no fim das contas, né? Ele acende lá, não sei como é que é. Eu vi alguns bastidores, e eu sei que não é digital. E a única cena digital, realmente, que foi feita nesse estúdio onde ele estava na época, é aquela final, já estou dando um mega spoiler aqui, quando o boneco pula em direção à câmera e tal, e não tem mais outra. Só que é isso, é muita liberdade poética em cima do que o Mancini criou, né? Exato, exato. Eu sempre falo para ele, there's only one Chuck. Acabou, cara. Acabou. É outra pegada. Há alguma chance da gente ver ele por aqui no ano que vem, Vitor? Dá um spoiler aí, Vitor. Olha, tá bem aquecido, viu? Tá bem aquecido. E eu sou muito fã dele, é um cara super, super gentil, brilhante. E, cara, tem um legado todo, né? E o ano que vem, justamente em outubro, vai ser o lançamento da série. Então a chance é boa dele participar com a gente. Achei que era março. Né? Ah, legal. Não. Ah, de repente, né? A oportunidade é boa. Sim, sim. Aguardem. Aguarde. Valeu pelo spoiler, Victor. Número 6, Chateau. 6, Holocausto Canibal. Ótimo. Esse daí eu vi, eu já era grandinho, assim. Já tinha meus 20 cacetada. Na época, também não sabia que porra que era found footage. Aprendi com o Holocausto Canibal, que é found footage, e um filme que eu fui vendo e revendo quando veio o fenômeno Atividade Paranormal, Bruxa de Blair, me deu vontade de rever, eu fui revendo e eu nunca deixei de gostar desse filme. E minha paixão só aumentou mais quando eu conheci o Deodato, em 2018. Só fez crescer o meu amor por esse filme, porque ele me contou, a gente teve um bate-papo assim, de quase uma hora, eu, ele e minha esposa. Eu nunca ri tanto na minha vida com aquele cidadão. Nunca um velhinho me disse tanta putaria. Nem meu pai falava tanta sacanagem como ele fala. As histórias que ele me contou de bastidores, não só desse filme, especificamente desse filme, porque eu perguntei muita coisa para ele do Holocausto que eu tinha curiosidade, mas de outras produções que ele fez ao longo da vida. E você vê que naquela época, cara, era um troço muito menos comercial. As pessoas faziam as coisas em nome da arte mesmo, queria ver a coisa acontecer. E hoje não, né? Mas também industrializou tudo, né? Mas assim, uma paixão pelo ofício. Cara, eu tenho esse filme aqui, vejo, revejo, gosto da trilha sonora, às vezes eu toco só a trilha sonora aqui e fico ouvindo enquanto eu estou trabalhando. Para mim, não tem nenhum found footage ainda que chega nos pés. Como diz o próprio Deodato, que ele odeia a Bruxa de Blair, né? Aquele filme horrível, só me ajudou, né? Ajudou a divulgar meu filme para outras gerações. Eu concordo com eles. Eu gosto da Bruxa de Blair, não acho que seja um filme ruim, mas ajudou realmente as pessoas a redescobrirem o filme dele, cara. Certeza. Número 5, Chateau. O Massacre da Serra Elétrica, The Texas Chainsaw Massacre. Esse é o meu. Serra Elétrica, né? Adoro esse filme. Esse filme é incrível. Esse filme é incrível.
Esse também eu já vi inúmeras vezes. Assim. Engraçado que essa situação do título eu só fui reparar muito tempo depois, né? Que não é serra elétrica, é motosserra, né? É. Aqui a gente Sim. cometeu algumas gafes, como a morte do demônio, que é Evil Dead, né? Que seria morte demoníaca. A gente cometeu umas gafes feias aí nos anos 80, 70, os tradutores, né? A gente Sim. não, os tradutores. Esse também eu vi bastante. Esse filme eu acho chocante. Assim, ele é muito cru. Para mim, ele não envelheceu. Se eu pegar agora e for assistir... E olha que eu tenho uma versão restaurada aqui em 4K. Eu adoro quando eu vou botar um filme para assistir. Adoro mídia física. Aí fica aquele granulozinho assim. Ah, ali parece que eu estou dentro do cinema. Amo. Legal. Número 4. Número 4, Psicose, do Alfred Hitchcock. Ótimo. Cara, é uma aula de cinema aquilo ali. Sim. Uma aula de cinema. Esse eu vi, já tinha visto na adolescência, mas aí depois vi na faculdade e passei a enxergar ele de outra maneira, assim, que para mim não é só um dos melhores filmes de terror, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Né? Gosto muito desse filme. Acho assim, a genialidade de Hitchcock naquela época. Você pega esse filme, você pega outros do Hitchcock, o cara realmente criou um estilo que só foi sendo copiado, mastigado, reciclado, né? Era uma visão... O cara tinha uma visão realmente diferenciada da coisa. E trabalhava numa época em que os estúdios mandavam, né? O produtor praticamente era quem assinava o filme. E isso o Hitchcock veio lá 50, 60 já com essa diferenciação, né? Do diretor que tem a palavra e bater pé firme, e a atriz que ele queria, e a cena do jeito que ele queria. Eu tenho o maior respeito por Psicose. O Hitchcock, ele muda a história do cinema de suspense, terror, tudo de uma só vez, né? E a trilha sonora, cara. Sim. Fantástica. Que é sem a trilha sonora, acho que o filme não funcionaria tão bem, né? É verdade. Aquilo é uma aula pura de cinema, de edição, de iluminação. E o livro é uma porcaria, não sei se você já leu, é assim, porcaria em comparação com o filme. Não é... Porque é o mesmo livro, inclusive, que deu origem ao Massacre da Serra Elétrica, né? É o mesmo cidadão lá, o Ed Gein, que eles pegaram e cada um escreveu uma história diferente. Mas, nossa, o que o Massacre conseguiu e que o Psicose conseguiu foi tirar leite de pedra com aquele romance. Sim, verdade. Número 3, Teatro. Número 3, Fome Animal, Brain Dead, do Peter Jackson. Esse também eu vi uma caceta. Esse já foi anos 90. Eu já colecionava filme, e aí a copiazinha VHS, não sei como é que ela não me embolorou, que eu vi esse filme, eu acho que 6 vezes no mesmo dia, não, mas na mesma semana eu vi ele. Chegava de noite da faculdade, não, vamos ver Brain Dead. E assistia Brain Dead, no outro dia Brain Dead, na quarta Brain Dead, na quinta. Incrível. Contar aqui uma história para vocês. Assim, quando eu fui convidar o Rodrigo para essa live, eu cheio de dedos, falei, pô, vou convidar um cara para esculhambar um filme dele, esse negócio não vai cair bem. E aí liguei, Rodrigo, queria convidar você, não sei, quem sabe, talvez, todavia, entretanto, participar dos piores filmes de todos os tempos com um filme seu. Aí ele falou assim, não, rapaz, não precisa ficar aí com essa cerimônia toda, não. Você colocou nesse quadro Fome Animal, que, na minha opinião, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Vai ser uma honra estar nesse quadro. Falei, obrigado, Peter Jackson, por ter intermediado por nós. Muito bom, muito bom. Bom. Número 2. Número 2, O Bebê de Rosemary. Clássico. O Bebê de Rosemary. Monstro. Oi? Monstro esse filme. Monstro que, inclusive, não tá lá, né? A gente cria um monstro na cabeça da... Engraçado, Victor, que eu vi esse filme várias vezes, em intervalos longos, e eu ficava sempre na dúvida, mas vem cá, o bebê aparece ou não aparece? Acho que o bebê aparece. Aí eu assisti o filme todo, o bebê não aparece. Aí esquecia, voltava, o bebê aparece? Não, acho que o bebê não aparece. E aí, de novo, isso fica, porque a gente realmente imagina o bebê dentro daquele berço, né? É incrível a força desse filme. Fora as histórias de bastidores, do edifício Dakota, onde foi que John Lennon foi assassinado na frente. O edifício tem umas histórias macabras ali envolvendo ele, cara. Esse filme tem uma aura pesada, assim. Então,
Não sei se isso influenciou a própria Mia Farrow, que depois foi assassinada pelo aquele maluco lá. Então, não sei aí, eu não sei. É um filme pesado, assim. Não sei se o tema tem a ver ou se foi uma série de coincidências, embora eu não acredite em coincidência, mas ele tem um troço pesado. Assim. Quando eu assisto, assim, eu sinto uma carga negativa. Assim. Não sei se tem a ver, se eu sou impressionado com isso, mas sei lá. Mas eu gosto muito. E vejo. Também gosto bastante. Número 1, Getro. Número 1 é O Exorcista. Meu filme de cabeceira. O Exorcista é o filme do coração e é o melhor de todos os tempos, cara. Exato. Eu acho. É outro que, assim como o que eu estava falando para vocês aqui do Psicose, não é o melhor filme de terror. Para mim, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Assim, né? E eu, quando eu vi, eu estudava em colégio de freira na época, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. E aquilo em mim... Eu acho que esse filme, inclusive, ele tem um impacto maior em quem tem algum tipo de religiosidade do que quem é ateu. Porque não leva a sério as coisas. Você é ateu, aquilo ali... Capeta tá ali, ô capeta. Não tem, você não sente a relevância, a presença demoníaca como realmente uma ameaça dentro do filme. Você não consegue levar a sério isso. E eu acho que essa questão da religiosidade, ainda mais uma criança de 11 anos, teve uma influência muito forte. Foi um dos filmes onde eu tive certeza absoluta que terror era meu gênero favorito. Porque eu via muito terror, mas eu via muitas outras coisas. E quando eu vi O Exorcista, que foi o primeiro desses que eu estava contando para vocês, de querer o desafio de ver de novo, para superar algo que estava me incomodando, foi o que me fez procurar outros filmes nessa linha. Né? E a gente nunca conseguiu ver outro filme nesse tema aí de capiroto, possuindo gente e exorcismo tão bom quanto esse. E lá se vão quase 50 anos, não é isso? 73? Quase 50 anos. Eu conheci a Linda Blair em Los Angeles. E assim, é uma senhorinha tão simpática, tão gentil, cara. E eu falei para ela, obrigado por fazer o melhor filme de todos os tempos, né? E ela, tipo, thank you, sabe? Cara, ela é muito doce. Você sabia que ela é domadora de leões? Teve uma época que se apresentava no circo, domando leões? Sério? Sério? Sério, cara. Eu não sabia isso. Meu pai, que gostava desses programas aí, logo quando começou o Globosat, esses canais por assinatura, um dia eu estou aqui em casa, eu estou na minha casa, ele era vivo na época, e aí ele falou, vem aqui, corre. Que é essa mulher aí com esses leões? Cara, e não era 3, era muitos leões. Eu não tenho a menor ideia, meu pai, que é essa mulher. Linda Blair. E era, de fato, Linda Blair. Eu já procurei isso aqui pelo YouTube, não encontrei, cara, essas imagens. Ela incrível. Era um cassino a apresentação. Ela tem uma ONG de resgate animal hoje. Então tá explicado. Super ativista animal. Não é a missão principal da vida dela, assim. Porque ela não atua mais, né, Vitor? Ela vive disso? Como é que é? Cara, ela vive de apresentações sobre o legado do Exorcista mesmo. Tem muitas ações, mas assim, ela não fez muito mais coisas pós-Exorcista, né? Não. Fez algumas participações especiais, tá? Mas tudo situações menores, na verdade. É aquela série de TV que eles fizeram, que teve 2 temporadas. Inclusive, eu parei... Não sei se vocês viram essa série? O Amazon Prime, eu vi. O Exorcista, né? É o Exorcista que na série? É o Exorcista. O nome é o mesmo. O nome é o mesmo. É. Não tinha necessidade de botar aquela Dina Davis ali para fazer o papel que era da Linda Blair. E foi um dos motivos que eu abandonei, assim, porque não era uma atriz qualquer interpretando, era a Linda Blair, né, cara? Ficou iconizada com o filme original. Porra, chamava a mulher, cara, para participar da série, ia ser sensacional. E eu fiquei puto quando a Dina Davis apareceu, e aquela conversa fiada de que ela não lembrava, então eu falei, essa série aí... E não foi à toa que ela foi cancelada depois dessa segunda temporada. Cara, eu acho que tem coisas que você não deve mexer. Não, exatamente. Você estava falando de remake agora há pouco, eu tenho uma teoria de como os remakes começaram. Pessoas como... Você tem mais de 40, Victor? Você não tem cara de ter mais de 40, não. Eu tenho 40 exatos, cara. 40 exatos. Pois é, a nossa geração, quando criança, viu os filmes, aqueles filmes de terror que marcaram época, como a gente conversou aqui sobre vários.
E aí eu acho que esses caras chegaram em posições de destaque dentro dos estúdios, e aí, tipo, não tem mais ideia, como se não tivesse, na verdade, né? Como se não tivesse, mas, porra, o que a gente vai fazer? Pô, vamos refilmar aquele filme tal lá, assim, era massa, era legal, era ótimo. E aí, realmente começaram a embarcar nessa loucura de começar a refazer coisa que não devia. Alguns até a situação cabe realmente atualizar para as novas gerações. Mas tem uns remakes aí, cara, que não tem o menor sentido em existir. Absolutamente. Cara, um remake que eu gosto muito é o It. Witch. Sim, a série de TV. Eu gosto da parte 1. A Uhum. parte 2, eles sofreram com aquele negócio de mais e é melhor. Tudo mais inflado, mais dinheiro. E aí eu acho que eles meio que se perderam naquela coisa ali. Ficaram cheio de gordurinha o filme. Acho que tirasse ali uma meia hora, umas bobagens que eles colocaram. O filme ficou muito fantasioso e pouco assustador, sabe? O primeiro, Ele não precisava ser tão longo mesmo. Não precisava. O primeiro, para mim, é redondinho. Assim. Muito bem feito. Poderia ser um filme, inclusive, eu acho. Não havia necessidade de particionar esse troço, não. Dava para enxugar muita coisa ali e o filme ficava legal. Legal. Vamos para as perguntas finais. Mande a sua, Victor. Jethro, o vilão preferido? Freddy Krueger. Maravilhoso. Adoro. Cara, eu tinha 14, 15 anos. Eu tinha tudo que você pensar de Freddy Krueger. Eu tinha todos os filmes importados dos Estados Unidos em VHS. Eu tinha a luva. O quarto era cheio de pôster do Robert Englund. Era louco pelo Freddy Krueger. Foi outra série que eu assistia e não cansava. E dessas franquias longivas, eu acho que é a mais legal, assim. Ela não se perde muito, né? Você vê o Sexta-feira 13 é muita maluquice, o Halloween também é muita maluquice, mas o Freddy Krueger não, ele consegue manter pelo menos dentro daquele universo que foi criado para ele, tem algumas variações lá na frente, mas ele não dá muita não dá margem, é muita loucura. É que o Englund, sozinho, ele é muito bom. E tem essa veia cômica, ele sabe fazer isso. Sim, é o showman. Acho que por isso também que o remake não deu muito certo. Porque o remake tem uma pegada adulta, né? Eles conseguiram botar pedofilia mais explicitamente na história, mas o ator lá, que é até bom, ele não tem o carisma do Robert Englund nem a pau, né? Então, acho que pecou nesse sentido aí. É como você falou, algumas coisas icônicas não devem ser mexidas. Jethro, o que você acha do terror nacional? Como podemos alcançar os grandes estúdios de Hollywood? Cara, eu tive uma conversa outro dia não, no ano passado, com uma turma aí que está querendo entrar pesado, investir pesado no terror nacional. E vou dizer para ele o que eu disse para vocês, eu acho que só coprodução, porque a gente não tem mais incentivo interno para fazer isso aqui. A gente já não tinha para cinema de modo geral. E aqui, voltando àquela conversa que a gente teve lá no começo, ainda é visto com muito preconceito, não acha que vai trazer bilheteria. Então, tem uma série de ressalvas até dos próprios realizadores e de quem produz e de quem distribui. Então, eu acho que só a coprodução salva o nosso terror. Porque até para você conseguir grana interna, a não ser que seja um projeto muito independente, muito barato, que venha com história genial para trazer um grande público. Porque sem o dinheiro da coprodução, você trabalhar sem amarra, porque lá assim, não precisa ir muito longe, não. Aqui na Argentina, no Chile, os caras fazem coisas divinas e bancadas pelo fundo deles lá de cinema, do governo e tal. Mas aqui eu acho difícil. Então, se não tivesse as coproduções, até para poder levar o filme para fora. Eu sempre falo nos meus vídeos, quando eu vou falar de algum filme nacional, que a gente tem que passar por um processo de carimbamento. O filme tem que ir para o exterior primeiro, e aí passar em um monte de festival, para quando ele vir para cá, ser lançado aqui, aí vem no trailer aquele monte de carimbo, no festival tal, e aí assim, aí as pessoas começam a se interessar. Porque existe um preconceito grande com relação ao cinema nacional e existe um maior ainda com o de cinema fantástico realizado aqui, cara. Você não tem noção. Eu vejo os comentários lá, eu fico abismado. O cara não é que não assiste e acha ruim, não. Ele não assiste e acha ruim. Então, já é um preconceito mesmo. E isso aí eu acho que
você trabalhar. Tá muito melhor do que já foi, mas eu acho que ainda a gente vai demorar um pouco aí, até por conta de pandemia também, enfim. É isso aí, galera. No De Frente com o Maldito, tivemos a presença ilustre do Getro, crítico de cinema. Getro, como achamos você nas redes sociais? O meu canal do YouTube, youtube.com/Getrocine, e todas as outras minhas redes, Facebook, Twitter e Instagram, é GetroComBR. Então fica fácil de achar. E com um nome diferente desse, Corveiro. Se você botar lá no Google Getro, a primeira página é toda minha. Todas as respostas da primeira página do Google são todas direcionadas para o Getro. Tem o getro.com.br também, que é o meu site, que faz 11 anos agora, em 2020, que também a gente está lá, mas é uma outra pegada, é um site mais de notícia e tal, listas, comentários, informações, enfim. Maravilha, foi um prazer recebê-lo aqui na Horror Expert Live, e contamos com a sua presença em 2021, viu? Será um prazer. Foi ótimo o bate-papo, gostei bastante. Vamos torcer para esse filme de terror que não acabou ainda acabar, para que a gente possa se ver de perto, né? Obrigado, Getro, pela presença. Valeu, sou Victor, teu fã. Abraço. Tenho o maior orgulho de ter você como parte da família Horror Expo também. Eu só saio daí se você me expulsar. Então não vai sair. Obrigado. Maravilha, irmão. Aí para o que der e vier. Obrigado. Um abraço, sucesso com o evento, hein? Valeu. Valeu, Coveiro. Grande abraço. A gente se vê em breve. Com certeza. Tá acabando mais um De Frente com o Maldito. E é isso aí, galera.